A paz do Senhor, meus queridos, e hoje iremos abordar aqui um tema muito controverso, tá? Que é sobre a mentira do bem. Será se tem mentira do bem? Brincadeiras à parte, assim, ó, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que faltaram com a verdade para fazer o bem, tá? Então, o grande ponto é, quando se é para fazer o bem, exclusivamente para fazer o bem, para salvar alguma vida, para uma coisa muito boa mesmo, de verdade, é válido faltar com a verdade ou não? Então eu vou trazer aqui alguns textos, a gente vai vendo aqui, vocês se quiserem abrir a Bíblia aí para acompanhar, pode acompanhar, lá em Gênesis 12, do capítulo 10 ao 20, que fala sobre Abraão e sua esposa Sara. Abraão estava indo para o Egito com a sua esposa Sara e Abraão ficou com medo de chegar naquela cidade e falar que era marido dela. Porque ele disse, Sara, é o seguinte, se eu falar que eu sou teu esposo, o pessoal de lá pode querer me matar para ficar contigo, porque tu é muito formosa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dizer que sou teu irmão, beleza? Não, fechou então. Ele chegou lá e mentiu, ele disse que era irmão dela. Mas por que ele fez isso? Ele faltou com a verdade. Ele ficou com medo de ser morto. Então ele mentiu para salvar a sua vida. Tá bom? Outro exemplo, acompanhe comigo aí também, lá em Êxodo 1, quando fala sobre as parteiras das hebreias. Moisés, aliás, o faraó, ele deu uma ordem muito clara às parteiras que faziam o parto das hebreias. Se vier menino, mata. Só tira do ventre e já mata. Joga no rio, faz qualquer coisa. Eu quero que mate. Aí o texto diz que as parteiras temeram a Deus. Elas temeram a Deus e não fizeram isso. Elas salvaram as crianças. E o faraó, quando soube disso, ficou muito enfurecido e foi até elas. Por que vocês fizeram isso? Eu dei uma ordem a vocês para matar as crianças. Aí elas mentiram. Elas disseram assim, não, faraó, que é o seguinte, quando a gente vem aqui para fazer o parto, ela já tem ganhado as crianças já. Elas são muito férteis, muito vivas. E assim ficou. E o texto diz que Deus fez bem as parteiras, abençoou as parteiras por causa disso. Por quê? Porque elas foram mentirosas? Claro que não. Elas queriam salvar as crianças e elas tiveram que faltar com a verdade. Tá? Então, um outro ponto, aliás, um outro texto, é o caso da Raabe. Raabe, como todo mundo sabe, né, a clássica passagem das muralhas de Jericó, certo? Os espias foram espiar a terra e quando voltaram, os inimigos estavam correndo atrás deles. Pega e não pega, mata e não mata. E se esconderam na casa da Raabe. A Raabe, na boa intenção, escondeu eles. E quando os inimigos vieram, arrombaram a porta dela, onde é que estão os caras aqui que eu quero matar eles e tal? Ela disse, não, já foram embora já. Essa hora já estão longe. Mas eles estavam escondidos. Né? Então ela mentiu para salvar aquelas duas pessoas, os espias. E por causa disso, a casa dela foi a única que ficou intacta quando os muros caíram. Então será se ela foi abençoada por ser uma mentirosa? Claro que não. Claro que não. Nem dá para dizer que ela é uma mentirosa. Ela só queria salvar as pessoas. Só isso. Então é uma coisa boa. O ato dela de querer salvar a vida daqueles espias. Certo? Tem também uma passagem lá em 1 Samuel, capítulo 19, que vai do versículo 11 ao 17, quem quiser acompanhar aí, né? E fala sobre Mical. Mical, que era a esposa de Davi. E Mical era filha do rei Saul. E Saul estava com sangue nos olhos, ele queria matar Davi, certo? Então, o Saul mandou mensageiros à casa de Davi para matar ele. E a Mical soube disso. Então a Mical fez o seguinte, olha, o Davi, eles estão vindo aqui para te matar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te descer pela janela aqui e tu foge. Aí eu forjo
na cama aqui, ela colocou algumas coisas ali na cama para simular que era Davi ali, e ela disse, não, o Davi está doente. O Davi está doente aqui de cama, tal. E até que descobriram a mentira dela. Né? E Saul ficou bravo com ela, tal. Por que tu me enganasse assim e tal? E ela disse, não, eu só queria salvar a vida dele. Então assim, ó, ela mentiu pro pai dela, que era o rei, para salvar a vida do marido. Né? Quem não faria isso? Quem não faria isso? E assim ela fez. Tá? E um último exemplo. Quem quiser acompanhar aí, ó, lá em 2 Samuel, capítulo 14, ali vai falar sobre... ali tinha um impasse. Davi com seu filho Absalão. Eles estavam de mal, sem se falar. E Joabe, que era exército do exército... Era exército. Ele era general do exército de Davi. Ele queria ver a reconciliação entre o pai e filho. Então ali ele pega uma mulher de Tecoa, assim diz o texto, e ele trama ali com ela, ele forja, ele induz a mulher a inventar uma história, a inventar que ela estava de luto e tal, e ela vai até o rei e conta um monte de história, sobre os filhos delas e tal, mas tudo história, tá? Mas qual que era o objetivo disso daí? Joabe queria trazer reconciliação entre pai e filho. Só isso. Né? Então ele forjou ali uma história, ele mentiu, ele enganou Davi para trazer reconciliação. Era o objetivo dele. Tá? E graças a isso a reconciliação houve. Não foi a princípio total essa reconciliação, foi só depois, mas houve a reconciliação. Mas foi através de uma história que inventaram ali, e enfim, houve uma mentirinha ali. Então assim, ó, eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que faltaram com a verdade para poder fazer o bem. Somente isso. Agora eu te pergunto, e hoje? Será se eu tiver que mentir para fazer o bem? Será se isso é válido? Será se não é? Então, aí no caso, eu vou dar um exemplo do Novo Testamento, onde lá em Atos 5, o episódio de Ananias e Safira, onde eles mentiram. E lá eles não foram abençoados, porque eles queriam mentir não para fazer o bem, para enganar. E eles venderam um terreno que eles tinham, né, e disseram que era por um valor X, mas na verdade era por muito mais. Então eles queriam reter parte do dinheiro. Eles poderiam ter ficado para eles, né? Naturalmente, que o terreno era deles. Então não havia necessidade de pegar uma mentira ali. E eles mentiram para enganar. E aí, todos conhecem a passagem, eles foram mortos na hora, tá? Então assim, ó, quando fala-se em mentira, a Bíblia ela é clara. Os mentirosos ficarão de fora. Né? Todo aquele que ama e comete a mentira não vai herdar o reino dos céus. Então, quanto a Bíblia condenar a mentira, isso é uma coisa muito clara. Não dá para dizer que não. Ninguém aqui é louco de dizer que não é assim. Então, a Bíblia condena a mentira. Tá? Só que quando fala que a Bíblia condena a mentira, que o diabo é o pai da mentira, então são textos muito fortes e muito enfáticos em dizer que não minta. A mentira não é de Deus, é do diabo. Porém, eu vejo, olhando para a Bíblia, nesse contexto negativo, que a mentira é do diabo, que os mentirosos ficarão de fora. Tudo que abrange a parte negativa, quando tu mente para fazer o mal, defraudar alguém, para enganar alguém, qualquer coisa no sentido negativo, aí se aplica isso. O diabo é o pai da mentira, que ela não pode, é pecado e tal. Mas conforme eu li esses textos aqui, pessoas mentiram, faltaram com a verdade, uma para salvar o esposo, para salvar a própria vida, para salvar outras vidas, enfim, era só para fazer o bem, trazer reconciliação. Então, o que eu vou dizer? Então, tem situações que a gente se vê obrigado a faltar com a verdade. Por exemplo,
eu passei por situações que eu tinha que fazer um exame muito caro na época, no meu filho, muito caro. Só que na minha cidade não tinha, tinha na outra cidade. Só que para fazer nessa outra cidade, eles só fazem de pessoas que moravam lá. Eu tive que arrumar um endereço lá para poder fazer isso aí. Então eu arrumei um amigo meu lá que tinha lá e disse que morava lá. E fiz o exame, muito importante, no meu filho. Quer dizer, eu menti. Só que qual que era o objetivo disso? Era só fazer o exame no meu filho. Na época eu não tinha condições, certo? Então eu fiz isso aí. Tem pessoas que às vezes, para fazer, por exemplo, um financiamento de uma casa, é muito burocrático, é muito burocrático. Então se tu às vezes falar 100% a verdade sobre a tua renda, da tua esposa, tu não faz. Tu tens que mentir alguma coisinha ali para poder dar certo o financiamento, o sonho da tua casa. Aí tu vai dizer, não, eu não minto nem uma vírgula. Mas espera aí, é para conseguir a tua casa. Então assim, ó, não estou aqui incentivando a mentira, tá? A dizer que vocês, olha, pode mentir que é de boa, não estou falando isso, tá? Eu só trouxe aqui exemplos de pessoas que faltaram com a verdade, né? Então assim, ó, cada um avalia como quer, segundo a sua consciência. Não estou aqui incentivando ninguém a pegar mentira, tá certo? Eu já falei o que eu penso sobre o que a Bíblia diz, mas eu queria que vocês compartilhassem aí a opinião de vocês. O que vocês acham? Em certos casos bem específicos, né? Não é sair qualquer coisa agora eu posso então pegar uma mentira, porque não. Estou falando em casos específicos, muito, né? Pode ou não pode? Eu dei aqui exemplos bíblicos e agora eu deixo com vocês. Eu acho que tem certos casos que é válido, mas isso aí já parte para a minha opinião, né? Segundo o que eu vejo na Bíblia. Mas cada um avalie como quiser. E eu queria ouvir de vocês aqui nos comentários o que vocês acham disso. Se tiver algum exemplo para dar aqui embaixo, nos comentários, enfim, alguma experiência que vocês tiveram, isso é muito bom, vai edificar quem vê também aqui nos comentários. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.